Alguém me escreveu perguntando como resolver a dificuldade de aprender para os estudantes. Você poderia dar dicas de como aprender melhor e, principalmente, apresentar uma solução bíblica? Bem, pelo que entendi, essa pessoa que me escreveu gostaria de saber como resolver a dificuldade em aprender dos estudantes seculares e não os estudantes das Escrituras e pede uma base bíblica para lhe ajudar. Para tratar desse assunto, gostaria de começar com a criação original do homem antes da queda. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrá-lo e guardar. Examinando como Adão governava a terra, vamos meditar um pouco nas coisas que Deus lhe encarregou de fazer. Deus ordenou que ele lavrasse o jardim do Éden. Isto precisava ser feito sistematicamente. De que tamanho era o jardim? Gênesis capítulo 2, versículo 10 a 14, menciona o nome de quatro rios, a saber, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Todos eles fluíam do Éden e se dividiam em 4 regiões pluviais. Você pode imaginar quão grande era o jardim? Quão grande deveria ser a força de Adão para se encarregar de lavrar uma terra que era cercada por 4 rios? Ele não devia apenas lavrá-la, mas também guardá-la, guardar o jardim para não ser invadido pelo inimigo. Portanto, o poder que Adão tinha naquele tempo deve ter sido tremendo. Ele deve ter sido um homem com habilidades assombrosas. Todos os seus poderes estavam inerentes na sua alma vivente. Podemos considerar o poder de Adão como sendo sobrenatural e miraculoso, mas no tocante a Adão, estas habilidades não eram miraculosas e sim humanas. Não sobrenaturais, mas naturais. Adão usou todos os seus poderes naquele tempo? Pelo que pode ser visto do nosso estudo em Gênesis, ele não esgotou seu poder, pois logo depois de ser criado por Deus e mais que pudesse manifestar todas as suas habilidades, ele caiu. Qual foi a isca que o inimigo usou para seduzir Eva? Mas antes disso eu quero mencionar um fato que nos mostra a habilidade surpreendente de Adão ao Deus chamar todos os animais para ele e ele colocar nomes sobre todos os animais. E como o homem o chamou, assim foi. Note o que está registrado lá em Gênesis. Mas então, voltando, qual foi a isca que o inimigo usou para seduzir Eva? O que o inimigo prometeu a ela? Foi isto: no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos serão abertos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Ser igual a Deus foi a promessa do inimigo. Ele disse a Eva que, a despeito do poder que ela já possuía, ainda havia entre ela e Deus um grande abismo. Mas se comesse desse fruto, ela teria a autoridade, sabedoria e poder de Deus, ou pelo menos igual a Deus. Naquele dia, Eva foi tentada e, enfim, caiu. Investigando deste modo o poder que Deus deu a Adão, não estamos de modo algum sendo desordenadamente curiosos, só desejamos conhecer o que Deus deu a Adão. Note lá o que está escrito. As palavras imagem e semelhança podem parecer iguais no significado e daí repetitivas, mas no hebraico a palavra imagem não indica semelhança física, antes denota semelhança moral ou espiritual. Alguém expressou assim: transformado na semelhança, isto é, ser conformado a uma semelhança. O propósito de Deus ao criar o homem é para que este seja transformado segundo sua imagem. Deus queria que Adão fosse como ele. O diabo disse: sereis como Deus. Mas a intenção original de Deus era que Adão fosse transformado para se tornar como ele. É claro, não como
Deus eterno e todo o seu poder, mas sim caráter moral e espiritual. Disso concluímos antes da queda, disso concluímos que antes da queda Adão tinha nele o poder de tornar-se como Deus espiritualmente. Ele já era como ele na aparência externa, mas Deus lhe tinha ordenado que fosse como ele moralmente. Uso a palavra moralmente para indicar aquilo que está acima do material e não aquilo que aponta para a boa conduta do homem. Assim, nos é mostrado quanta perda sofreu a humanidade através da queda. A extensão do prejuízo está provavelmente além da nossa imaginação. Adão é uma alma. Seu espírito e corpo estão unidos em sua alma. Aquele poder extraordinário que mencionamos está presente na alma de Adão. Em outras palavras, a alma vivente, que é resultante da união do espírito e do corpo, possui um poder sobrenatural incalculável. Entretanto, na queda, o poder que diferenciava Adão de nós foi perdida. Agora, isto não significa que não haja mais tal poder, apenas indica que, embora esta habilidade ainda esteja no homem, ela está, contudo, congelada, podemos dizer assim, ou imobilizada. De acordo com Gênesis capítulo 6, após a queda, o homem se torna carne. Note os primeiros versículos de Gênesis capítulo 6. A carne engloba o ser total e o subjuga. Ou seja, a carne domina o homem hoje. Ela engloba o ser e subjuga o homem. Originalmente, o homem era uma alma vivente, não carne. Agora, tendo caído, ele se torna carne, ou carnal. Sua alma fora destinado a se submeter ao controle do espírito. Agora ele está sujeito ao domínio da carne. Por isso o Senhor disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Aqui não é só, não significa, o significado não é somente carne a física, o que nós conhecemos como carne, mas sim natureza. Aquela natureza pecaminosa. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Ao mencionar o homem aqui, Deus o chamou de carne, pois aos seus olhos era isto que o homem era agora. Por conseguinte, está registrado na Bíblia que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 12. E também, não se unirá com ele a carne do homem. O óleo santo da unção representa em tipo o Espírito Santo. Lá, isso está em Gênesis capítulo 30, versículo 32. E mais, pelas obras da lei não será justificada nenhuma carne em sua presença. Romanos capítulo 3, versículo 20. Tanto nas Escrituras como no mundo secular, vemos homens e mulheres que se destacam na história pelo uso destas habilidades, por estar acima da média. No meio secular temos Albert Einstein, o autor da teoria da relatividade que revolucionou a física. Por exemplo, também temos Leonardo da Vinci, pintor, arquiteto, músico, matemático, botânico, geólogo, engenheiro e inventor. Temos também Isaac Newton, o físico e matemático inglês, que formulou a lei da gravidade universal. No meio bíblico temos Davi, que de pastor de ovelhas se tornou um grande general, rei, administrador e escritor. Temos José, o amado filho de Jacó, que de escravo no Egito se tornou o segundo homem mais poderoso e governador mais sábio naquele reino no Egito. Temos também Daniel e seus amigos em Babilônia. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em
toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel capítulo 1, versículos 19 e 20. Mas de todos estes homens mencionados, ninguém se destacou como o rei Salomão. Ninguém se equiparou a ele, e as Escrituras reforçam que ninguém jamais se equiparará a ele. Note o que é dito dele em 1 Reis. E disse-lhe Deus, porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. 1 Reis, capítulo 3, versículos 11 a 13. O que podemos concluir destes exemplos acima é que são raros os homens e mulheres com um tal QI, como conhecemos, avançado. E o normal é encontrar pessoas com um grau de déficit nestas áreas variadas que citamos. O transtorno de déficit de atenção, por exemplo, e hiperatividade atrapalham as pessoas. Dislexia afeta a leitura. É importante fazer o diagnóstico certo para tratar. Ir mal na escola ou ter dificuldade de aprendizado não significa que uma pessoa não goste de estudar. A falta de concentração nos estudos pode ter origem dentro do cérebro, na comunicação entre os neurônios. Essa dificuldade de concentração é um problema catalogado na medicina e tem nome: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido como TDAH. A boa notícia é que esse transtorno tem tratamento, basta tomar o remédio em dia. Existe o medicamento certo para cada situação. Ele colocará em ordem o cérebro e então a pessoa começará a pensar e a memorizar com mais clareza. Mas isso se trata de problema que a pessoa possa ter, que isso deve ser diagnosticado. No aspecto espiritual, a verdadeira sabedoria começa com a salvação, pois note o que Paulo disse para Timóteo: desde a tua meninice sabes as sagradas letras, ou as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Note, as escrituras deixam a pessoa sábia, ou sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 a 17. Note o que diz Salmos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Salmos capítulo 111, versículo 10. O crente precisa estudar, trabalhar e muitas vezes concorrer com pessoas do mundo bem mais dotadas do que eles e do que nós, mas o crente tem o recurso da oração a Deus, pedindo sabedoria e confessando suas fraquezas físicas e incapacidade mental para muitas coisas. Uma pessoa salva tem uma vantagem nesta área de sabedoria e discernimento em que o não salvo não tem, pois o Espírito Santo habita no crente. É Deus morando no crente. Além disso, o salvo está livre das coisas mundanas que roubam sua vida, tempo e paz de espírito.
Sem dúvida que Davi, José, Daniel e Salomão eram naturalmente homens de QIs elevados, mas em suas histórias podemos perceber que, além do natural, destes dons naturais recebidos e dado por Deus, Deus lhes dotou do sobrenatural que excedia a sua natureza. O apóstolo Paulo era um homem de um QI muito elevado, naturalmente. Mas ele nos informa que, para fazer a obra de Deus, Deus não precisava lançar mão destes recursos naturais. Note o que ele diz aos coríntios. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor. E as minhas palavras, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, está falando do Espírito Santo, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O apóstolo segue falando, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 3 a 16. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.